Então, crianças, vocês já escutaram a historinha, né, que tia Marcela contou. Qual era o nome da fábula? O Leão e o Ratinho. Então, lá no livrinho de vocês, do módulo 2, vocês vão encontrar, ó, a fábula O Leão e o Ratinho. Tia Marcela, eu vou ter que ler a fábula, vai ter que ler todinha o Leão e o Ratinho, tá certo? Está na página 34 e na página 35, tá certo? Depois que vocês lerem a fábula, vocês vão vir para aqui, ó, para atividade de vocês, tá bem? Eu quero que vocês leiam a fábula, certo? Com bastante atenção. Vão prestando atenção em cada trecho da história, como é que acontece. O que é que acontece primeiro, depois o que acontece por segundo. Prestem bastante atenção na ordem em que acontece toda a história. Depois que vocês lerem toda a historinha, ó, vocês vão vir pra cá e vão responder algumas perguntinhas. Então ele pergunta: quem são os personagens dessa história? Tem dois personagens que acabam virando amigos, que já é o título da fábula. Quem é que lembra? Já tá, ó, bem facinho. Depois que vocês responderem aqui, ó, vocês vão numerar como acontece a fábula. Em que ordem acontece a fábula? Então, o que acontece primeiro? Um ratinho aparece cantando. O que acontece primeiro? É a rede que cai sobre o leão. O que acontece primeiro? É o leão quando acorda bravo. Então, você vai ler, ó. Um leão dormia, o leão acorda bravo, o ratinho rói a rede e solta o leão. O caçador joga uma rede no leão, o leão agradece o ratinho, o leão diz que tem direito de dormir sossegado. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes da história. Então, você vai ter que ler com bastante atenção e colocar lá, ó. Um leão dormia sossegado. Então, o leão dormindo sossegado é a primeira parte da história? Se for, aí você coloca aqui, ó, número 1. Um ratinho aparece cantando. É o que? É a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte da história. Se você acha que é o número 2, aí você coloca aqui, ó, número 2, tá certo? Por isso que vocês têm que prestarem bastante atenção na fábula. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão vir aqui, ó, na página 38 e vão ler aqui, ó. Em sua opinião, o ratinho agiu corretamente? Por quê? Você acha que o ratinho agiu certo de parar de cantar quando o leão queria dormir? Se você acha que isso que ele fez está certo, você vai dizer, eu acho que está certo, e vai contar por que você acha que está certo. Se você acha também que está certo o ratinho ter voltado para salvar o leão, você vai dizer, eu acho que está certo o ratinho ter voltado para salvar o leão, porque nós devemos ajudar os nossos amigos. Então, você vai responder aqui, ó, nesse espacinho, tá bem? Depois, você vai ler todos esses nomes aqui, ó. Isso aqui são títulos de fábulas, ó. A lebre e a tartaruga, o ratinho, o gato e o galo, o fazendeiro, seu filho e o burro, a raposa e as uvas, o corvo e o jarro, o lobo e o cão. Aí ele está perguntando, o que é que tem de comum, o que é que tem de igual em cada título desse? Então, se a gente for observar, ó, lebre e tartaruga são o quê? Animais. Ratinho, gato e galo são o quê? Animais. O burro é o quê? Um animal. Raposa é o quê? Animal. O corvo é uma espécie de pássaro, tá, gente? É o quê? Um animal. O lobo e o cão são o quê? Animais. Então, se a gente puder observar aqui, ó, que a Marcela já deu uma diquinha, que tem um monte de nome aí que são nomes de quem? Animais. Isso mesmo. Então, ó, o que há em comum entre os títulos dessas fábulas? E o título da fábula que você leu? Então, nós já observamos aqui, ó, que todos esses títulos aqui têm o nome de quê? De animais. E qual é o título da nossa fábula que acabamos de ler? O leão e o rato. E o leão e o rato também são o quê? Ó, a tia Marcela já deu a diquinha. Depois você vai responder, ó, o que o ratinho disse para o leão após acordá-lo.
Tia Marcela, eu não lembro. Aí você vai voltar lá na historinha, no começo da história. A tia Marcela vai até voltar aqui, ó. E vai observar, ó. O ratinho com medo disse o quê? Ó, você vai ler essa partezinha aqui e vai estar falando o que foi que o ratinho falou para o leão, tá certo? Toda vez que você tiver dúvida, volta lá na historinha, lê novamente, tá certo? Para você tirar todas as suas dúvidas. Ao ouvir o pedido do ratinho, como o leão reagiu? Também tá lá naquele trechozinho que tia Marcela mostrou, tá? Nessa história, o leão e o ratinho agem naturalmente como animais, imitam vários objetos ou falam e agem como pessoas. Lembra que tia Marcela falou lá na explicação que nas fábulas os animais agem e falam como o quê? Como pessoas. É como se eles fossem pessoas e estivessem passando por alguma situação do nosso dia a dia. Depois você vai vir aqui, ó, e o livrinho vai dar algumas dicas para vocês, ó. A fábula é uma história em que os personagens geralmente são animais. Na maioria das fábulas, os personagens são animais, mas também tem fábulas que os personagens são animais e pessoas, tá certo? Que se comportam como pessoas, eles falam e agem como pessoas. Vai ter fábula que vai ter animais que vão ter inveja, vai ter fábula que vai ter animal que vai ter raiva, vai ter fábula que vai ter animal que vai ficar com muita alegria, que são sentimentos que nós humanos temos, tá bem? Aqui, ó, as palavras estão todas juntas. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar o espaço nas frases para descobrir quais são as palavras. Então, aqui, ó. Ajudar, poder, video, onde, menos. Aí você vai ter que ir, ó, com bastante calma e ler, ó. Aí dá o espaço. Ajuda. Aí eu já sei que ajuda é outra palavra. Aí eu, espaço, ajuda. Aí vou ler a outra palavrinha. Quando eu descobrir a palavrinha, eu vou dando espaço e vou colocando, ó, as palavrinhas até conseguir formar toda a frase. Depois que você fizer isso, ó, o livro também dá outra diquinha aqui, ó. A fábula traz um ensinamento para quem a lê. Essa lição costuma ser apresentada no final da história, que é a moral da fábula, que foi aquilo que tia Marcela falou. Lá no finalzinho da história, o leão fala alguma coisa pro ratinho, que é o quê? Quem lembra? Que ele não acreditava que um animalzinho tão pequenininho como o rato poderia ajudar o leão, que é o rei da floresta. Então, a moral da fábula que nós acabamos de ler, que é a lição que deixa pra gente, ó, pensar e refletir, é que não devemos subestimar as pessoas. Devemos acreditar na capacidade que cada um tem. Então, ó, se alguém disser pra você que você não é capaz de fazer qualquer coisa, não liga para essa pessoa, tá certo? Porque todos nós somos capazes e devemos acreditar, ó, em nós mesmos, tá certo? Então, ó, espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante lendo essa fábula.